Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Vamos começar os estudos aí de 2024, né? A Verinha bem disse aí, nós carregamos um corpo físico pesado, né? Que precisa de descanso. Então, nada mais justo do que a gente tirar um período aí para descansar o corpo físico, né? Para descansar especialmente a cabeça, né? Sair um pouquinho da rotina, encontrar com os amigos, os familiares, comer um pouquinho a mais, né? Para a gente depois recomeçar o ano dentro dos objetivos de cada um, né? Cada um tem uma vida, cada um tem uma caminhada, então cada um tem os seus objetivos. Mas aqui na nossa reunião, nosso objetivo comum é estudar esse livro aí, muito interessante, que a grande maioria de nós não conhecia, que é o Espiritismo em sua expressão mais simples. Na última reunião nossa, que foi em 11 de dezembro de 2023, quem coordenou a reunião foi a Ana. E fica aqui o meu registro que ela teve uma ideia muito boa, que foi revisar o histórico do Espiritismo, né? Ela, em vez de adentrar no resumo do ensinamento dos Espíritos, ela fez um resumo, né? Aquela síntese do histórico do Espiritismo. Eu achei muito interessante, porque ela trouxe apontamentos muito legais, né? E eu já prestei muito concurso, sei o tanto que é importante revisão. A gente rever o que a gente já estudou, o ensinamento fixa um pouco mais na nossa memória, né? Então fica aí meu registro, que eu gostei demais, e meu agradecimento à Ana por ter me substituído aí, que eu tinha um compromisso particular. Mas é isso aí. Então, hoje, nós começamos o resumo do ensinamento dos Espíritos. A senhora está com o livro aberto aí, dona Honora? Tá, é isso mesmo, né? Está marcadinho aí? Beleza. Hoje, então, só fazendo aquela retomada rapidinha, esse livro que nós estamos estudando, o Espiritismo em sua mais simples expressão, então é um livro que Kardec produz para que o Espiritismo possa ter um acesso maior em outras camadas, né? Porque ele tinha ali um acesso para quem tinha condições de comprar o livro, e ele também tinha um acesso para as pessoas que tinham estudado, porque os livros de Kardec são densos, mas são densos porque a matéria é densa. Realmente, é muito profundo. Nós tratamos de ciência, nós tratamos de religião, nós tratamos de filosofia. Então, o livro precisa ser denso, tanto que a obra de Kardec é grande, né? Fora os livros principais, nós temos esses outros aí, que inclusive estamos estudando um, e a Revista Espírita ainda. Então, é muita matéria mesmo. Então, o que Kardec quis fazer com essa publicação do Espiritismo em sua expressão mais simples? Resumir a matéria para que ela tenha uma difusão maior. E também, na época, né, que era caro a impressão, né, ele também se preocupou em fazer uma impressão mais barata. O livro era mais fino, né, era mais fácil. E ele tem um sucesso muito grande. O livro é traduzido rapidamente para outras línguas. Em questão de um ano, se não me engano, 1 ou 2 anos, ele já é publicado, inclusive, no Rio de Janeiro, né? Ou seja, ele consegue romper a barreira europeia, né? Consegue vir aqui para a América e ser traduzido para o português. Então, na primeira parte do livro, que nós estudamos no ano passado, ele tratou do histórico do Espiritismo. Porque Kardec é um professor, né? Ele não vai chegar e vai dar a matéria. Não. Ele chega e explica como que chegou-se ao ponto em que ele se encontrava, né? Ele está explicando para aquele que não conhece o Espiritismo, olha, tudo começa, né? Lá nas Irmãs Fox. Sempre teve manifestações, mas as Irmãs Fox foi uma bem marcante, né? Então tinha comunicação por batidas, por movimentos. E aí Kardec vai falando, ó, então depois começa
de uma forma mais difundida as mesas girantes ou mesas dançantes, e vai trazendo todo aquele histórico que a gente estudou e que a Ana muito bem revisou no nosso último encontro. Então, Kardec, nós paramos aí. Ele fez aquele resumo do Espiritismo, e nós vamos, então, começar agora o resumo do ensinamento dos Espíritos. Então, vocês vão ver que é muito legal, porque os itens que ele coloca são itens que nós estudamos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nós estudamos no Céu e Inferno, na Gênese. Né? São livros, são pontos que ele vai trazer de uma forma mais resumida. Então, quando a gente estuda, por exemplo, no Evangelho, ou, por exemplo, no nosso caso, que nós damos a Gênese antes, né? Nós ficamos um tempão falando sobre Deus, os atributos divinos, né? E Kardec esmiuçou aquilo lá. Isso na Gênese. Aqui, ele vem com 2 itens e coloca um resuminho. É justamente para a pessoa conhecer o Espiritismo. E aí, depois, interessando-se, tendo vontade, ela pode aprofundar nas obras mais profundas, né? Essas que eu citei. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. E vou lembrar que nós estamos numa mesa redonda, que quem quiser se manifestar, quando e a maneira que quiser. Então, é isso aí, ó. Nós vamos, então, o resumo dos ensinamentos dos Espíritos. A gente falava que resumo é importante, né? Então, a gente já estudou essas outras obras aí, vamos ter um resuminho para relembrar. Item 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deve ser infinito em todas as suas perfeições, pois, se supuséssemos um único de seus atributos imperfeitos, ele não seria mais Deus. Então, Kardec vai lá na base, para começar o resumo dos ensinamentos. Qual que é o primeiro ensinamento que nós temos que ter, né, esses ensinamentos dos Espíritos? É que Deus é a inteligência suprema. O que isso significa? Que não tem nada superior a Deus, nenhuma inteligência supera a inteligência de Deus. E justamente por quê? Porque ele é a causa primária de todas as coisas. Então, qualquer coisa que a gente possa imaginar, que a gente possa dizer, vem de Deus. Ele cria a matéria, ele cria o espírito. Para que ele possa criar a matéria e o espírito, o que ele tem que ser? O primeiro atributo, eterno. E essa é uma discussão filosófica. Né? Se a gente pensa, o que vem antes de nós? Se a gente pensar como a gente aprende em história, em geologia, né, que a gente até estudou na Gênesis. O que veio antes dos seres humanos? Tinham determinados animais. E antes desses animais? Antes desses animais, tinham só animais aquáticos. E antes dos animais aquáticos? Tinha só vegetação. Entendi. E antes da vegetação? Não, aí só tinha minério. E antes do minério? Antes do minério tinha só uma bola de fogo. Aí antes dessa bola de fogo? Não, aí tinha uma nebulosa. Aí antes dessa nebulosa? Então, se a gente vai fazendo esse exercício, né, o materialista, aquele que não acredita em Deus, ele trava, ele não consegue voltar mais, né? Então, através da lógica, Kardec traz essa informação. Deus é a causa primária de todas as coisas. Parte de Deus a criação de tudo. Né? Então, é justamente por isso que ele tem esse primeiro atributo, que é ser eterno, né? Porque não dá para admitir algo que venha antes de Deus. Outro atributo que ele traz é que Deus é único.
né? E ele trabalha isso bem na Gênesis, quando a gente trabalha os atributos, porque Deus tem que ser único, porque se ele não for único, né, algumas religiões, especialmente as mais antigas, acreditavam em vários deuses. Se ele não for único, não dá como reger a orquestra, porque Deus é a causa primária de todas as coisas, de todos os movimentos, de todas as leis naturais, partem dele. Se considerar a possibilidade de haver mais de um Deus, aí nós já começamos a não entender mais, né? Quem que veio antes, quem que é mais poderoso, e se eles conflitarem, né? Então, não dá para a gente considerar a existência de mais de um Deus. Depois, ele é imaterial, né? É um pouco mais fácil de entender esse atributo. Por quê? Porque se Deus fosse feito de matéria, toda a matéria perece, a matéria estraga, né? Não existe matéria até hoje, não existe nenhuma matéria que não estrague, que não pereça, né? Se a gente pensar que as próprias montanhas, as pedras, as rochas, elas perecem um dia, né? Com as condições naturais, né? Por exemplo, o mar vai bater na pedra, ela vai virar na areia, né? Então, todas as matérias perecem, especialmente as orgânicas, como o nosso corpo, né? Que a cada dia aí vai envelhecendo célula, nós vamos ficando velhos. Então, tudo perece. Então, não dá para considerar que Deus pudesse ser material, porque ele poderia estar sujeito, né, ao perecimento, que não dá para aceitar. Outro atributo é que Deus é imutável. E isso aqui é muito, muito importante a gente ter isso em mente. Imutável. Deus cria as leis naturais e essas leis também são imutáveis, né? E nós, enquanto seres inferiores, nós vamos nos adaptando a essas leis. É o que a gente já falou. Todo mundo envelhece, é uma lei natural, e essa lei não muda, né? Porque para que o sistema todo funcione, as leis têm que ser fixas, né? Tem que ser imutáveis. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, para a gente olhar, especialmente com um olhar crítico, quando se estuda o Velho Testamento, né? Que Deus ora está com raiva, ora está com não sei o quê. Isso não é concebível. Esses são sentimentos humanos. Deus é imutável, ele não muda. Ele criou o sistema, criou as leis e a perfeição das suas leis que regem o todo, né? É legal também quando a gente estuda um pouquinho de astronomia para ver essa beleza, né? Da criação de uma nebulosa através da destruição de um outro planeta, né? De outro astro, e aí as coisas vão se regenerando. Então Deus é imutável. Todo-poderoso, Só um fica à minutinho. vontade, Zé. É, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, isso foi muito forte, porque eu aprendi aquele Deus punitivo, vingativo e tudo mais. Então, era um Deus que a gente temia. E aí, através da doutrina, aí as coisas foram ficando mais claras e mais leves, né? Que ele é todo-poderoso, ele sabe das nossas imperfeições e limitações e tá tudo bem. Não que isso sirva para a gente acomodar, não. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que a gente precisa, sim, dar um passo de cada vez. Mas fica muito mais leve. Fica mesmo. É bem lembrado, né? Nós temos que ter medo do que a gente faz e das consequências do que a gente faz. Você tem que ter medo de ser preconceituoso, de ser agressivo, né? De ser muito ambicioso, muito vaidoso, né? Porque sabendo que Deus não castiga, fica mais leve da gente ver a vida mesmo, né? Igual você bem lembrou. Comigo teve algo parecido também, né? Esse Deus
que cria o sistema e aí nos dá o livre-arbítrio. E aí você é responsável pelos seus atos. É até mais difícil, né? Porque a gente tem que assumir os nossos erros, não dá para ficar culpando, né? né? Por que Deus fez isso comigo, né? Então é muito legal isso mesmo, bem lembrado. Fica mais próximo da gente entender um outro atributo, que é a bondade. Como é que Deus pode ser bom se ele vinga, se ele castiga, né? É isso aí. Bom, ser todo-poderoso, né? É, é, é praticamente uma consequência de ser a causa primária, né? Se a gente cria, né? Se ele cria, ele tem essa capacidade, né? Esse poder, né? De criação, eu gosto muito do termo dele reger o mundo, né? Como se fosse uma orquestra mesmo, e Deus rege através das suas leis naturais. E aí as coisas funcionam. Soberanamente justo e bom, é exatamente o que a Gisele comentou conosco, né? Deus não vai ter raiva, não vai ser injusto com ninguém. E partindo do pressuposto que Deus é justo, nós temos que considerar, então, que a reencarnação é o ápice da justiça. Nasce um ser humano em condições de ter uma infância tranquila, de se alimentar bem, de poder aprender, de não ter traumas. É muito mais fácil tocar a vida do que se você, quando criança, sofreu um abuso, ser uma criança sofrida, ou até morrer muito cedo, ter uma deficiência, não ter uma deficiência. A reencarnação, então, pelo menos no meu entendimento, é praticamente o ápice dessa justiça, porque ora eu sou homem, nasci aqui no Brasil, em determinadas condições, logo depois, né, talvez, ou nasça mulher, ou nasça oriental, enfim, passando por várias experiências, né? Então, é possível a gente falar em justiça através da reencarnação, porque não seria justo que nós estamos aqui usando internet, computador, devidamente alimentados, abrigados da chuva e tal, e outras pessoas não têm nem 1% das condições que nós temos, né? Isso não seria justo. Então, a reencarnação é uma amostra da justiça divina. E a bondade é justamente esse poder que a gente tem, né? Através aí do nosso livre-arbítrio, de encontrar os nossos caminhos, de ter a nossa liberdade, e ter em mente que Deus é bom, né? Tanto é que nos criou e nos deu as oportunidades, né? E justamente por ser bom, que ele não vai castigar, ou que ele vai destruir uma cidade, ou vai fazer alguma coisa, como tem lá a gente está comentando, como tem, por exemplo, no Velho Testamento, que ele destrói duas cidades lá, Sodoma e Gomorra, e toca fogo na cidade, porque estariam desrespeitando a lei de Deus, né? Não é assim que funciona. Muito bem. Depois Kardec diz, ó, deve ser infinito em todas as suas perfeições, pois se supuséssemos um único de seus atributos imperfeito, ele não seria mais Deus. Ou seja, todos os atributos que nós conversamos agora, ele é infinito. Então a bondade é infinita, a justiça é infinita, o poder é infinito, a imutabilidade é infinita, né? Porque se a gente considerasse que ele não fosse infinito em qualquer uma dessas, ele não seria mais Deus. Não dá para falar que ele é 99% justo. Então ele é justo com todo mundo, mas com a Gisele, não, ele foi muito injusto. Não, não é. Ele é justo. O que acontece, e aí é um exercício de humildade, é que às vezes a gente não entende a justiça, a bondade e tudo mais, né? Aí é questão nossa, é a gente que precisa trabalhar, né? Então, é por isso que muitas vezes, no momento de raiva, né, que todo mundo passa na vida, um momento difícil, a gente às vezes fala, que Deus foi pôr essa pessoa na minha vida?
Você pode não entender, mas tem um sentido, né? Então, Deus é infinito em todos os seus atributos. Item 2. Deus criou a matéria que constitui os mundos. Também criou seres inteligentes, que chamamos de espíritos, encarregados de administrar os mundos materiais, segundo as leis imutáveis da criação, e que são perfectíveis por sua natureza. Aperfeiçoando-se, eles se aproximam da divindade. Então, na divisão que a gente faz de Deus, matéria e espírito, Deus criou tudo, né? Menos ele próprio, né? Mas Deus criou a matéria que constitui os mundos. Então, toda a matéria da Terra e de todos os planetas, que a gente não conhece quase nada, pelo que a gente aprendeu aí com a astronomia, Deus que criou essa matéria. E ele criou uns seres inteligentes, que somos nós, os espíritos. E veja que importante essa frase. Encarregados de administrar os mundos materiais. Quem que administra a Terra? Nós. A Terra não está boa, não. Não está mesmo, e a culpa é nossa. A culpa não é de Deus, não, de nada. É nossa. Nós fazemos a Terra. Nós administramos a Terra. E nós administramos segundo as leis imutáveis da criação. Ou seja, nós aqui, né, na Terra, nós temos essas leis que, por exemplo, a gente falava no começo da reunião, que a gente tirou férias. Porque aqui é denso, é pesado. Você tem que dormir pelo menos umas 6 horas por noite. Você tem que se alimentar, tem que beber água, né? A gente sofre com calor, sofre com frio, tem que ir no banheiro. Você tem problemas emocionais, problemas psicológicos. É difícil, né? Mas essas são as leis. E a gente vai ser regido por elas. Então, essas leis nos levam à perfeição, ao caminho da perfeição, né? A gente nunca vai ser perfeito como Deus, mas a gente vai ser muito evoluído. Então, o que a gente vai aprendendo? Dá para ficar guerrinha, como a gente falou uma vez, dá para discutir com um amigo, dar pedrada para pegar uma manga? Não, não dá, cara. A gente já sofreu com isso. Vamos aprender agricultura e a gente vai evoluindo. Nossa, olha, tá difícil aqui de ficar mudando, né, quando a gente era nômade, ficar mudando todo lugar, acabou as frutas, a gente vai para outro lugar. Tá difícil, vamos aprender a plantar. Ah, mas só tem água do lado de lá do morro. Vamos aprender a armazenar água. Oh, matei o bicho, vou comer. Não, rapidinho ele estraga. Vamos aprender a armazenar. Então, através das leis naturais, a gente vai evoluindo. Então, a gente tem que administrar o planeta segundo as leis imutáveis da criação, que são perfectíveis por sua natureza. Ou seja, a gente vai ter essas condições. A gente vai ter as condições para, né, pela sua natureza, a natureza dessas leis, né? Então, dá para o ser humano viver em árvore? Não dá, a gente cai, a gente não voa. Então, nós vamos ficar aqui embaixo. Mas dá para fazer um prédio, e a gente pode ficar no alto. A gente vai adaptando no planeta. Então, um bom exemplo disso é que hoje nós habitamos praticamente todo o globo. Tem lá o Polo Norte, o Polo Sul, que é menos habitável, mas também tem habitantes. Porque a gente conseguiu, através da evolução, se adaptar aos lugares. No lugar que é muito frio, a gente se abriga do frio. No lugar que é muito calor, a gente também se adapta e por aí vai. Então, Deus cria a matéria dos mundos e criou os seres inteligentes que somos nós, os espíritos. E nós somos encarregados dessa administração, nós somos responsáveis pelo planeta, né? E nós temos essa condição. Quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais a gente se aproxima da divindade. E é o que Jesus já dizia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele é o caminho? Porque se ele está mais evoluído, imagina o caminho, estou eu aqui, Caio.
Jesus não consigo nem ver de tão longe que ele está, mas o caminho é esse. Você vai seguindo o caminho da perfeição, né, da busca pela perfeição. Né, talvez o termo correto seria a busca da evolução. E a gente vai passar. A gente já teve lá na Idade da Pedra, né, onde a gente era muito violento, passando por tudo aquilo. E o nosso caminho é seguir melhorando para atingir um dia esses níveis mais elevados desses espíritos superiores aí. E quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais a gente se aproxima da divindade. Né? Vou dar um exemplo disso. Nós estamos mais próximos de Deus do que nós estávamos há mais de 1000 anos atrás. Quando mulher não podia falar, quando a gente resolvia as coisas só na pancadaria, quando a gente nascia uma pessoa com deficiência, ou matava, ou escondia no fundo de casa. Hoje, nós estamos mais próximos de Deus. Por quê? Porque a pessoa que nasce com deficiência, a gente acolhe, a gente está numa luta para poder adaptar os lugares para que elas participem cada vez mais da sociedade. Mesma coisa em relação às pessoas idosas. Né? Então, a gente vai adaptando o mundo para que todo mundo fique junto. Isso é muito mais perto de Deus do que quando se abandonava as pessoas que estavam deficientes, os idosos. Né? Então, vejam que a gente vai caminhando. O caminho é muito longo ainda, mas nós já demos alguns passos. A gente não pode esquecer disso. Item 3. O espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós, ele é imaterial, porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos de matéria. Vejam que interessante, né? Eu estava estudando isso aqui para a gente conversar, e a gente já estudou o Evangelho, os Espíritos. Eu fiquei um tempão observando e falei, não sabia disso, não. Mas nunca tinha parado para pensar. Ó, quando ele fala o espírito propriamente dito, não está falando do perispírito, não. Aquele que alguns médiums veem, não é isso, não. É o princípio inteligente, é a fagulha, que nem forma tem. Então, o espírito propriamente dito é o princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. A gente não sabe do que ele é feito. Para nós, ele é imaterial. Porque o perispírito a gente chama de semimaterial, não é isso? Que inclusive, através de ectoplasma e tal, a gente consegue, se torna até palpável, o perispírito. Mas o espírito mesmo, a gente não sabe. E Kardec, num exercício de humildade, traz a informação no começo das suas explicações. E por que a gente não... Por que para nós ele é imaterial? Porque não tem nada que a gente consegue fazer uma analogia. Né? Não tem nada que a gente possa comparar. O perispírito, não. O perispírito é meio que uma fumaça. Né? É uma coisa assim, é uma matéria etérea. Né? É uma matéria muito sutil. E isso a gente tem pontos de comparação. Mas o espírito, não. Né? Então, vejam que legal, né? Eu estou falando de mim, né? Eu vejo palestra e tal, e nunca tinha parado para pensar sobre isso. Porque a gente tem um costume errado de achar que o perispírito é o espírito, né? Então era um espírito de barba, de chapéu. Não, isso é o perispírito. É como ele está se mostrando. O espírito mesmo é um princípio inteligente, né? Que é uma fagulha, assim, né? Não tem forma. Vamos lá, item 4. Então percebam que trabalho legal de Kardec, ele passa pelos atributos divinos, vai explicando ali por cima, vai explicando, ele já está entrando nos espíritos. Já está falando aí, ó, de perispírito, agora no item 4.
Se a gente pega lá o Livro dos Espíritos, ele vai discorrer muitas perguntas, muita matéria sobre isso. Mas como aqui o objetivo dar o trailer do Espiritismo, né? Quando vai assistir um filme e vê o trailer, aqui, isso aqui seria o trailer da doutrina espírita, né? Para a gente ter uma visão geral. Então, lá, ó, item 4. Os espíritos são seres individuais. Tem um envoltório etéreo, imponderável, ou seja, impalpável, não dá para pegar, chamado perispírito, espécie de corpo fluídico, tipo da forma humana. Povoam os espaços que percorrem com a rapidez do raio e constituem o mundo invisível. Então, veja que interessante. Kardec fala, os espíritos são seres individuais. Atrás dessa frase, a gente podia estudar mais de ano. Por quê? Porque ser individual significa o quê? Lei de causa e efeito. Se eu planto ódio, eu colho ódio. A minha filha, a minha mulher, não. O que eu faço, eu colho. Né? Além disso, a individualidade significa o quê? Que nós evoluímos individualmente. Então, às vezes a gente pensa que estou numa família difícil, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que é difícil, eu nunca vou conseguir evoluir se ela tiver... Já ouvi gente falar isso. A evolução, ela é individual. Você vai se lapidar e você vai crescer, e vai alçar os seus voos. Né? Claro que os nossos laços se mantêm, a gente pode ajudar aquele que ficou para trás, ou o contrário também, né? Se algum espírito muito afim nosso tiver uma evolução aí, ele vai seguir o caminho dele. Os laços se mantêm, a comunicação, tudo certo. Mas a evolução, ela é individual. Ninguém vai segurar a evolução de ninguém, né? Então, porque nós somos seres individuais. E aí ele já entra no perispírito. Ó, o espírito tem um envoltório etéreo, né? Impalpável, não dá para pegar, chamado perispírito. Então, nós somos o espírito e temos um perispírito, que é uma espécie de corpo fluídico, tipo da forma humana. Então, quando fala assim, algum médium fala, eu vi um espírito ali, ele viu o perispírito. Né? E esse perispírito, né, a gente já estudou também, é a conexão de nós, espíritos, com o nosso corpo. Né? Então, quando eu tenho um pensamento, eu, espírito, tenho um pensamento que passa pelo perispírito, atinge o meu corpo físico, através do cérebro, e o cérebro dá o sinal para que eu mexa a mão, para que eu fale, para que eu tome as atitudes. Né? E os espíritos, que são seres individuais, povoam os espaços que percorrem com a rapidez do raio e constituem um mundo invisível. Então, o mundo invisível para nós, que estamos encarnados, está povoado dos espíritos. Então, quando a gente vai ler o nosso lar, vai assistir o nosso lar, vai até sair o segundo filme aí do nosso lar, aquela comunidade em específico é um mundo invisível. É uma parte, né, uma pequena parte do mundo invisível. E os espíritos estão por ali, com seus perispíritos, estudando, trabalhando, muitos estão sofrendo, muitos estão bem, é um mundo mesmo. E percorrem com a rapidez do raio, né? Ou seja, o Kardec está falando que eles não têm essa dificuldade que nós temos, né? Eu estou aqui em Tupã e todo mundo está lá em Franca, 400 e poucos quilômetros. Então, se eu sair daqui agora, eu chego aí daqui 5 horas, se eu não parar. Porque eu estou preso no corpo físico e eu dependo do tempo e do espaço. Um carro, de uma bicicleta, de algum meio de locomoção. O espírito não. É a rapidez do quê? A rapidez do pensamento. Por isso que você pode se comunicar com o espírito, né,
à distância, por isso que ele pode trabalhar aqui e ali, né? Ele não está preso nas questões físicas que nós estamos. O espírito desencarnado, não. Ele é bem mais livre do que nós. Ô, Caio, Fica à vontade, Marianinha. tudo bem com É, vocês? você. Saudade. Pois é. Eu te interrompi, não foi para isso, não. Mas também vale. Olha aqui, você acabou de dar um exemplo assim, eu estou aqui em Tupã, vocês estão em Franca. Se eu quiser chegar aí, eu vou demorar umas 5 horas, mas você está aqui conosco, e nós estamos com você. Olha como que já demos um passo à frente, né? Isso antes não existia. Eu me lembro que eu era criança, por exemplo, na minha casa, em Franca, né? Quando veio um telefone, assim, o telefone mesmo, né? Que era um meio de comunicação raríssimo, eram poucas pessoas que tinham, a gente já achava o máximo aquilo. Eu me lembro que eu falava assim, podia tanto ter um telefone que a gente visse as pessoas, né? Hoje tem um telefone, tem tudo que a gente vê, que a gente ouve, fala ao mesmo tempo. Agora, imagine, eu estou dando esse exemplo assim, bem infantil às vezes até, mas para mostrar das possibilidades do espírito, né? Eu li um artigo no Estadão, é que eu pego uns jornais velhos aí da minha irmã, para poder limpar o xixi do cachorro, e aí tinha um artigo, eu leio, tudo atrasado. Aí, o rapaz, um articulista falando, até um articulista bem cômico, ele estava querendo falar sobre relacionamentos, casamentos, e falei, hoje é assim, a pessoa morre, você pode conversar com ela através da inteligência artificial. Eu falei, olha aqui, Tóia. E é mesmo, né? Já tem, eu falei, só que a gente já fazia isso, Kardec já mostrou isso faz tempo. Então, estamos caminhando para isso, né? Mas aí o articulista terminou assim, eu achei interessante. Mas se você ficar conversando sem parar com a pessoa que se foi, então você não faz nenhum luto, né? Eu falei, é mesmo, né? Também não vale, né, Caio? É só isso para que eu aproveito. É isso aí, é verdade. E isso que você está falando não é infantil, não, pelo contrário. Né? Você imagina a gente estar preso no corpo físico, então a gente precisa de questões físicas para poder transpor. Né? Então, a gente está junto, estamos rindo juntos, estudando juntos, estamos trocando vibração, pelo meio físico que é a internet. Quando a gente não tiver nesses meios físicos, preso a esses meios físicos, quando a gente voltar para casa, né, o plano espiritual que é a nossa casa mesmo, a gente está livre. E aí a gente consegue fazer isso sem os equipamentos. Hoje a gente precisa do equipamento, né, para poder ligar, para poder mandar um áudio, para poder fazer uma chamada de vídeo. Mas o espírito não precisa. Ele tem essa rapidez do raio, porque o que rege é o pensamento. Então a gente consegue ver isso aí. E realmente, né? O cara tá falando aí de inteligência artificial, nós estamos conversando com os mortos aí muito antes de tudo isso. A gente está fazendo isso há muito tempo já, né? Mas é isso aí, excelente. Bom, então, é justamente isso. Nós que estamos presos no corpo físico, precisamos de aparelhos físicos para conseguir transpor a distância, né, o tempo, que a gente pode gravar um áudio para ouvir daqui a pouco, né? Mas o espírito, que constitui o mundo invisível, eles percorrem, povoam com a rapidez do raio, não tem essas limitações. Né? Bom, item 5. A origem, isso aqui também bom, tudo é fantástico, mas isso aqui, especialmente para nós, Marlene, que já rachamos a cabeça com isso aqui, ó. A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Né? Eu estou brincando aqui porque eu e a Marleninha já discutimos, conversamos de quando ocorreria a individualização do espírito, né? E eu, pelo menos... Caio, tem um senhor, vou perguntar para o Tony aqui, como que chama aquele estudioso mesmo? Otacílio Rangel. É um espírita, ele é físico, o homem é cobra mesmo, sabe? Isso, grande estudioso da doutrina espírita.
Aí eu acho que veio dar aquela resposta que desde o começo você defendia a ideia e eu não concordava. Ele fala que a individualização é realmente no animal, né? Aí ainda alguém perguntou também sobre o átomo, aquela questão, né, que eu também ficava batendo na tecla, que o Leon Denis fala. Ele falou, bom, na minha opinião, ele é muito humilde, o cara é muito inteligente, mas extremamente humilde. Na minha opinião, eu acho que isso foi uma metáfora, uma linguagem simbólica. Aí eu falei, agora eu acho que eu vou mudando de ideia. Mas realmente é uma questão muito difícil, né? Que há controvérsias, ele mesmo fala. O Leon Denis defende essa teoria, Kardec, ele cita, mas assim, ele parece que não fica assim tão claro, né? Não é que não fica tão claro, é a gente que acaba, às vezes, não entendendo, né? Mas é isso. Desculpa eu te interromper, mas eu precisava te falar isso. É isso aí, olha como é que a doutrina espírita ela é encantadora, né? A gente estuda, entende, aí a gente muda, e aí a gente... Porque a lição não está pronta. A gente não vai... Aqui não tem dogma. É assim porque é assado. A gente vai construir. Então, eu e a Marleninha já discutimos muito, né, sobre essas questões. Mas a origem e o modo, eles não são desconhecidos, né? Como o Kardec está falando aqui, como a Marleninha falou, a gente começa, o Kardec não fechou a doutrina espírita, falou assim, gente, é isso aqui, todas as respostas estão aqui, pronto, acabou. Não, nós vamos continuar construindo o espiritismo, né? Então, ele falou, olha, é desconhecida a origem e o modo de criação dos espíritos. São desconhecidos. Mas à medida que a ciência avança, a gente já começa a ter cabeças pensantes, aí como a Marleninha citou do Otacílio Rangel, que falou, olha, eu acho que é assim, né? Pode ser que venha outro e fale, eu acho que é assado. Às vezes cada um está certo só num ponto e junta para formar um conhecimento maior, e assim vai se entendendo melhor essa ciência. Mas a origem, hoje, né, ou pelo menos quando Kardec colocou isso, é realmente desconhecido. O momento, né, falou assim, criei, e o modo de criação também é desconhecido. Mas uma coisa Kardec deixa claro, e a gente sabe disso, que é isso aqui, ó. Só sabemos que são criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo, pois Deus, em sua justiça, não podia isentar uns do trabalho que teria imposto aos outros para chegar à perfeição. No princípio, ficam em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Então, veja, o que a gente tem certeza absoluta, né, é que nós somos criados simples e ignorantes e com igual aptidão para tudo. Mas o Mané é mais evoluído que a Maria. Pode ser. Mas não teve apadrinhamento nenhum. Os dois foram criados da mesma forma, com as mesmas aptidões. E aí a gente volta lá e fala, é o atributo da justiça. Né? Então, é um atributo da justiça divina. Criou simples e ignorante. E aí, cada um vai construindo a sua história. Cada um vai se lapidando. E aí nós temos a liberdade de escolher nossos caminhos. E aí a própria vida, pelas curvas, pelas tristezas, pelos sofrimentos, pelas possibilidades de estudo, pelo conhecimento, vai nos guiando para a gente evoluir. E aí eu achei legal que ele falou, Deus não pode isentar de um o trabalho de outro. Né? Então, eu vou fazer o Caio aqui já um pouco mais paciente e vai fazer o outro passar raiva? Não pode, não é justo. Por que um nasceria? E aí a gente volta, e eu sempre gosto de falar isso. É por isso que a mediunidade não é uma qualidade de uma pessoa evoluída, né? Porque
familiares meus já me perguntaram mais de uma vez, então o médio é aquele mais evoluído? Eu falo, não, tem nada a ver, né? O médium, ele tem esse atributo, né? Essa faculdade para ele trabalhar, porque não seria justo que uns tivessem a mediunidade e outros não. Por isso que você não pode usar a sua mediunidade para ganhar dinheiro. Você nasce com a profissão pronta, ué. Você já sabe, não pode, não é para isso que ela é feita, né? Então, nós somos criados simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades. Mas nessa vida eu nasci pobre, o outro nasceu rico. Nessa vida, mas aqui nós estamos falando do período todo. Você é rico agora, amanhã você é pobre, e aí vai mudando. E em cada mudança que você tem, são as possibilidades que você tem de crescer. E aí cabe a cada um. E depois ele conclui dizendo que, no princípio, os espíritos ficam numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência. Para mim, e se alguém tiver outra ideia, por favor, para mim, quando a gente estudou na Gênesis, que tem aquela parte que a gente começa com a vegetação, depois com animais aquáticos, depois aqueles anfíbios, né, que ficam na água e na terra, depois na terra, e aí a gente chega e a gente evolui o corpo humano, a parte física humana, evolui de alguns animais. E Kardec fala na Gênese que, num período, o espírito, com E maiúsculo, ele habita esse animal, que está em evolução para se transformar no corpo humano. Então, para mim, é mais ou menos por aí. Nós não tínhamos vontade própria naquela época. Nós vivíamos do instinto. É igual o cachorro. Se você der 10 barras de chocolate, o cachorro come as 10, até passar mal. Ele não sabe o que ele está fazendo. É o instinto dele. Se ele vê alguma coisa, ele age por instinto, sem vontade. Se ele vê uma cachorrinha no cio, não tem moral, não tem nada. Ele vai lá satisfazer o anseio dele. E nós passamos por essa fase, né? Então, a gente não tinha nem a consciência, né, da nossa existência individual. A gente vivia como animais mesmo. E aí a gente vai evoluindo, né? Então, se a gente lê, tem filmes que falam sobre isso, livros também, a gente começa a viver em tribos, aí que a gente começa a entender, né, viver junto, aí a gente começa a entender que se um ajudar o outro, a gente consegue dividir ali um animal, né, mata um animal, os dois comem, aí a gente começa a entender melhor a procriação, aí a gente começa a formar casais, aí que a gente começa a pensar, né, coletivamente, o grupo se defender de outro grupo, depois o grupo entender que não precisa bater no outro grupo, pode trabalhar junto para viver melhor, e assim a gente vai ampliando a nossa consciência. E até hoje, a gente precisa expandir a nossa consciência, né? Entender que enquanto houver pessoas em sofrimento, a gente mesmo não vai ser feliz, né? A gente precisa ir ampliando essa consciência. Então, quando a gente vai ler esse item, a gente tem que pensar desde a criação mais crua e simples em diante na evolução, né? Nós vivíamos como animais e depois fomos ampliando a nossa vontade, né? Porque alguém que age por instinto não está agindo por vontade. Por vontade a gente age quando a gente pensa. Eu quero fazer tal coisa. Mas se você está com muita fome, a sua vontade é prejudicada pela necessidade do alimento, né? Então, quando a gente conseguiu, e cada vez mais vai conseguindo um conforto, uma forma melhor de viver, a nossa vontade vai ficando maior. Aí a gente pensa, nossa, que beleza, realmente, mas também a responsabilidade fica maior, né? Hoje não dá para dar uma pedrada por causa de uma manga, né? Não dá, não tem desculpa para isso mais. Antes tinha. Estou com fome, preciso comer. Agora não tem essa desculpa mais, pelo menos para uma parcela da população, né? Estou falando de quem está alimentado e tem essas condições, né? E é isso aí. Na semana que vem, então, a gente
a gente continua aí, Kardec já vai entrar no livre-arbítrio. Olha como ele bem resumiu essa parte da doutrina aí, né? E aqui a gente vai... Já deve estar quase na metade do Livro dos Espíritos aqui, ó. Já está falando de livre-arbítrio. Aqui é resumido mesmo. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade, viu? Ô, Caio, você está falando em Deus? Eu estava pensando, Deus é tão poderoso. Como que ele fez o mundo e tanto gente que tem nesse mundo, né? Cada país é um clima diferente, né? Aqui também uma época é frio, outra hora é calor, né? É seco, é chuva. Como que ele é tão milagroso, tão poderoso, né? Só Deus mesmo, né? Que não tem outro que faça isso. É isso mesmo, dona Ana, bem observado. Quando eu dava evangelização, eu falava assim, porque eu estava falando com criança, né? Criança você tem que dar uma adaptada. Aí eu falava assim, quem consegue fazer um barquinho de papel? Aí, eu sei, eu não sei. Quem consegue fazer uma manga ou uma banana? É só pôr semente na terra. Né? E como é que faz a semente? Não dá para fazer, não. Eu falei, então, isso é Deus. É o que a Cada gente fruta é uma diferente, né? Cada flor tem muita qualidade, que cada cor, cada cor não é demais da conta. Né? É muito, muito poderoso demais. É isso mesmo, dona Honória, né? Os cientistas aí que o digam, né? Que cada hora descobrem uma coisa diferente e a gente não sabe nada. A gente acha que sabe, né? Então, Muito bem. Então, na semana que vem a gente retoma. Eu repito aqui o que eu falei no comecinho, agradeço aí a Ana, que me substituiu no último encontro, fez um resumo do histórico do Espiritismo, muito, muito bom. E que a gente tenha um ano de 2024 aí, como a Verinha falou na prece. Eu já vou fazer a prece, então, vou aproveitar já, né? A inspiração. Que a gente tenha um ano de 2024 tão produtivo quanto o de 2023, nessas reuniões que nos trazem alento, conhecimento, uma vibração muito elevada, né? Que nos auxilia na lida das nossas caminhadas. Que a gente consiga, cada um nas suas particularidades, buscar sempre um pensamento elevado, buscar sempre o pensamento antes da ação, para que esse ano a gente consiga dar um passo, cada um do tamanho que puder dar, para se aproximar cada vez mais dessa evolução que a gente estuda e que a gente vive. A gente consiga vivê-la cada vez mais para conseguir melhorar esse mundo que tanto precisa da gente. Precisa dentro de casa, precisa fora de casa, precisa praticamente em todos os lugares. Então, que nós sejamos luzes aonde a gente possa passar e levar um alento para as pessoas que mais precisam. Que assim seja.